Falar em eleição, pegando fogo, claro, a eleição municipal e um quadro sendo consolidado com a liderança do atual prefeito Bruno Covas. O Murilo Hidalgo, que é diretor do Instituto Paraná Pesquisas, esteve aqui de manhã no Jornal Gente e explica. Fica muito claro, né, que São Paulo, muito que provável, eleição de 2 turnos, né? Dificilmente ocorrerá o que aconteceu há 4 anos atrás com o arranque do João Dória. O que mais me chamou a atenção foi o crescimento da turma de baixo, né? A turma de baixo inteira cresceu. A gente vê a Joyce Hasselmann cresceu, o Arthur Duval cresceu, Gilmar Tato cresceu. Então, esse crescimento, ele é um fator interessante, porque isso fica mais difícil de ter as mudanças lá em cima, certo? Porque quem está crescendo é a turma de baixo. O indeciso e aquele que votava em nenhum está optando, neste momento, o crescimento pela turma de baixo. A clareza de que a gente deve ter segundo turno aqui não dá a impressão de que vai acontecer uma arrancada como aconteceu na outra eleição de 2016 e parece que o atual prefeito vai cravando ali uma posição, a não ser que algo diferente aconteça no segundo turno, e o adversário é que está incerto aí com essa movimentação descrita aí pelo Murilo, não é, Zaidan? Pois é, vencer no primeiro turno é um caso único desde que há a possibilidade legal de 2 turnos, né? Vencer em primeiro turno só aconteceu uma vez, exatamente com João Dória, na última eleição. E não aconteceu mais. E foi até surpreendente de fato, porque há poucos dias, faltavam poucos dias para a eleição e não havia pesquisa que indicasse ali vitória em primeiro turno. Agora, também tem a ver com o índice de rejeição. O Paraná Pesquisas mostra aqui Bruno Covas com 25,6%, Russomano com 19,5%, Boulos 13,4%, Márcio França com 10%. E lembrando que há uma margem de erro de 3 pontos. Então, de acordo com essa pesquisa, o Boulos e o Celso Russomano, por exemplo, aparecem no empate técnico, mas também Boulos e Márcio França aparecem quase, né? Porque a diferença tem esses 0,4 aí que tira um pouco da margem de erro. 13,4 contra 10. Agora, de qualquer maneira, essa questão da rejeição é muito importante, até para apontar se há alguma chance de alguém levar no primeiro turno. Porque quando a pergunta é em quem você não vota de jeito nenhum, essa é uma pergunta muito importante, porque o Russomano, por exemplo, tem um índice de rejeição muito mais alto, e isso pesa. Depois o próprio Bruno Covas, né? E o Boulos. Mas é moldável, né, Zaidan, essa rejeição aí, né? Porque se fosse estanque, na primeira bastava uma pesquisa, né? Se o cara dissesse que não voto de jeito nenhum. Então depende muito do andar da carruagem e até da perspectiva do eleitor, do que vai acontecer, de quem vai e de quem não vai, e do uso do voto útil, que ele pode simplesmente despejar o voto em alguém que ele, teoricamente, disse antes que não votaria, né? Eu acho que o voto útil irá acontecer em alguma medida, mas por afinidade ou proximidade, né? Então, por exemplo, Russomano tem rejeição de 40,1%, Bruno Covas 24,1%, Boulos 23,6%, Joyce Hasselmann 18,3%. Quando você pega intenção de voto, o Gilmar Tato 5%, Arthur Duval 4,2%, Joyce 2,4%, André Matarazzo 2,1%, e Levi Fidelix, Marina Elu, Orlando Silva, Antônio Carlos e Vera Lúcia tiveram pontuação abaixo de 1%. 6,2% disseram que não sabem, ou então não quiseram responder. E 10,1% disseram que não vão votar em ninguém. Ou voto branco ou voto nulo, vão anular o voto. De qualquer maneira, veja o caso do Boulos. Não é? Dependendo do crescimento ou não da candidatura do Gilmar Tato, pode haver uma migração de eleitores do Tato para o Boulos. Se eles notam, esse aqui pode ir para o segundo turno. Não é? Se ele não for, vai o Russomano, vai o Covas. Então, despeja voto nele. Alguém pode pensar o contrário, vou votar no Covas para ver se ele resolve tudo no primeiro turno. Ou no Russomano para evitar o Boulos no segundo turno. Enfim, o voto útil provavelmente vai acontecer. Parece uma questão, em que medida é a grande dúvida, né?
Em que medida, por exemplo, uma parte dos eleitores do PT resolverá já no primeiro turno votar no Boulos, ou uma parte dos eleitores do Matarazzo resolverá já no primeiro turno votar no Covas, ou no Márcio França, ou no Russomano, para ver se ele vai para o segundo turno. E uma questão interessante, um embate interessante que acontece nessa terceira posição, agora nessa pesquisa Paraná, há uma diferença de 3,4 pontos, mas é entre Boulos e o Márcio França, não é? O Márcio França trabalha, inclusive, com o discurso de que se ele tiver chance de ir para o segundo turno, ele é mais viável no segundo turno para bater Russomano ou o Covas, não é? Porque a sua rejeição é menor. E o Boulos, por sua vez, tentando fazer com que eleitores do Orlando Silva, eleitores do Tato, eleitores da Rede, olhem para a candidatura dele e vejam como a única viável, no que ele costuma chamar de campo da esquerda, né? Uhum. Enfim, eu acho que França, Boulos e talvez até o próprio Covas incentivem em alguma medida, ainda que sutilmente, o chamado voto útil já no primeiro turno, o Ronald. Ô Zaidan, mas na busca do adversário ideal, digamos assim, será que a gente pode ter tanto para aqueles que ambicionam, seja França, Boulos e Bruno Covas, perceber que a rejeição de Russomano é muito maior do que a dos demais, esse seja o adversário ideal e passe a atacar o outro, que não esse adversário ideal? Isso sempre acontece, né? Inclusive na eleição presidencial, né? Aconteceu. E em todo lugar, aliás, nas democracias, né? Eu me lembro, a gente falava de Estados Unidos há pouco, durante as primárias dos Estados Unidos, o Trump ficava dizendo que estavam puxando o tapete do Sanders, né? Que estavam prejudicando o Sanders, porque ele queria o Sanders disputando com ele, né? Claro. E pela rejeição, etc., por um certo receio de grande parte da sociedade americana em relação ao Bernie Sanders. E isso acontece aqui também, né? E aconteceu na eleição presidencial, olha, começa a atacar um cara que pode te tirar voto e que tem mais viabilidade no segundo turno, tem menos rejeição no segundo turno. Aliás, até hoje, os apoiadores do Ciro Gomes, né, dizem que ele teria mais chance no segundo turno do que o Haddad, porque ele teria uma rejeição menor, ele conseguiria votos ali que não iriam de jeito nenhum para o Haddad. Isso sempre acontece. Quando há mais debates, o debate já mostra isso, né? Quem o cara ataca no debate, né, Ronald? E quando teve um determinado momento na história, se a gente for voltar lá no fim dos anos 80, na primeira eleição, na redemocratização, ali o candidato não tinha limite, ele podia escolher quem ele quisesse para fazer perguntas, né? E em determinado momento foi aquele jogo de compadre, né? De fazendo pergunta para aquele que não provocaria nenhum tipo de sabor na pergunta e nem na resposta e serviria, evidentemente, para atacar. Aconteceu de vários lados, né? De Lula com Roberto Freire, entre Caiado e Maluf, enfim, teve de todos os lados. Mas ali o jogo era aberto. Depois as regras foram mudando e impedindo que isso fosse possível, né? E dependia ali de um sorteio, na maioria das vezes depende de um sorteio para que as perguntas não sejam de forma repetida naquele candidato que você tem algum tipo ou menor tipo de atrito, né? Um negócio muito comum, por exemplo, mesmo hoje, né, com as regras atuais, limitações, que elas são exageradas, né? Muitas limitações, engessam demais. Mas o debate é fundamental, né? Porque ali não é propaganda de sabonete. Ali o cara não sabe o que será perguntado, ele está exposto, a reação dele é ao vivo, todo mundo vai ver como é que ele reage sob pressão. É muito bom. O debate é fundamental. Mas às vezes você vê o cara que vira para um candidato que tem menos chances e tal, meio insípido, e há alguém candidato à reeleição, um prefeito, por exemplo, vai falar: o que você acha da atual política de saúde? Aí o cara desce a ripa. Aí o outro fala assim: concordo com você, mas se eu ganhar vai ser assim, assim, assado. Concordo e acrescento, vôlei, né? Concordo e acrescento, né? Concordo e acrescento. Levanta pra eu cortar, jogo de vôlei, né? Isso.